Bom dia, turma. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora eu vi que todo mundo está presente e dei início à nossa gravação para depois poder disponibilizar para vocês. Mas agora já está todo mundo escutando bem, está me vendo bem, apresentando o slide direitinho. Vamos dar início à nossa aula, que se chama A Ciência por Trás do Crime. Especificamente, eu vou falar sobre a biologia forense. E, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, muito prazer. Nossa aula ela vai ser dividida da seguinte forma. Eu vou começar falando um pouco sobre as ciências forenses no geral, explicando o que é, dizendo os outros segmentos que existem por trás dela, além da biologia forense, que são tão importantes quanto. E vou especificar falando dos tipos, dos subtemas que existem dentro da biologia forense, que são a entomologia, a toxicologia, a hematologia, a genética e a botânica. Entre a explicação desses temas, eu vou mesclando e contando para vocês casos reais que foram solucionados através desse segmento da biologia forense. Ao final da nossa aula, eu vou passar um pequeno trabalho para fixar melhor o conteúdo para vocês. E de antemão, quero deixar claro que quem quiser fazer alguma pergunta pode digitar no chat ou ligar o microfone ou levantar a mão, que eu estou vendo vocês, que eu abro espaço aqui a qualquer momento. Pode me interromper, não tem nenhum problema. Vou começar falando um pouco das ciências forenses no geral, que a biologia forense está dentro dela, mas além dela existem outros segmentos que eu vou explicar quais são. A ciência forense, ela se trata dos conhecimentos científicos que são utilizados na resolução de crimes e as técnicas também utilizadas para isso, mas não precisa ser especificamente de crime. É utilizado para fazer justiça, no geral. Todos os segmentos do direito que for utilizada a ciência para provar algo ou para refutar algo, pode se definir como ciência forense. E dentro dela existem vários segmentos, como a balística, que ela envolve muita física, porque ela vai dizer a trajetória dos projéteis, a distância que ele foi projetado, a altura, pode definir a altura da pessoa, a distância que ela estava, o tipo de arma que foi utilizado, que pode parecer pequenos detalhes, mas quando falta apenas isso na investigação, é uma parte crucial na resolução. A criminologia é como se fosse a história dos crimes, que vai contar a motivação do criminoso, vai traçar uma linha do tempo de tudo que aconteceu até o fim das investigações. A psicologia e a psiquiatria são... A psicologia e a psiquiatria são outro segmento muito importante, porque ela vai estudar a mente do criminoso. Como assim? Ela vai explicar as motivações dele e permite, principalmente, estudar repetições, como a antropologia também. Porque se você já tem um crime resolvido com um padrão de comportamento desse criminoso, por exemplo, um psicopata, um sociopata, e você tem outro que tem uma grande possibilidade de ter uma pessoa com esse mesmo distúrbio psicológico, você pode tentar traçar um padrão e buscar caminhos que ele pode ter seguido para fazer aquilo. E isso pode ser muito importante na resolução. A antropologia também segue mais ou menos esse mesmo segmento, porque vai estudar o comportamento. Não só a mente, mas as ações, as interações dessa pessoa. Como é o dia a dia dela, porque um criminoso ele pode ser uma pessoa comum que convive no dia a dia em sociedade, que desempenha algum papel na sociedade. E isso não é nada fora do comum, pelo contrário. A gente vê exemplos disso todos os dias. E a odontologia é outro segmento muito importante. Existe também o dentista perito dentro da perícia criminal, que a carga dentária é uma parte muito importante do corpo humano quando se trata de material genético.
Porque além de ele demorar mais a se decompor, é aquela parte que vai carregar mais material genético. É tanto que vocês podem até lembrar de filmes, de séries, de alguma coisa que você viu que remete a isso. Por exemplo, na série You, eu sei que muita gente já assistiu, que tem na Netflix, que é um sociopata total, que ele, quando ele queima os corpos, que ele tem esse padrão, muitas vezes, ele tira o genes da pessoa. Porque quando encontrarem aquele corpo, vai ser a maior parte de material genético vai ser encontrado, porque não vai ser carbonizado e vai dar para ser identificado uma pessoa naquela carga dentária. Então, é uma parte muito importante, porque vai carregar a identidade do indivíduo dentro com o corpo carbonizado. E a medicina legal também é outro segmento muito importante, porque medicina, né, corpo humano, vai estudar os órgãos do corpo humano e como aquela pessoa estava fisicamente, que é uma parte muito importante, a autópsia do corpo, porque em matérias de jornais, por exemplo, a gente vê que a resolução daquilo só vai ser fechada após a autópsia. Por quê? Porque é aquilo que conta os últimos instantes de vida daquela pessoa, quando é um crime que resulta em morte, por exemplo. Que aqueles últimos momentos são cruciais para saber o que levou àquele fim. E tudo isso que eu acabei de falar, todos esses tópicos são parte das ciências forenses, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a biologia forense no geral. E o que seria a biologia forense? São as aplicações de conhecimentos biológicos na resolução de crime. E toda interação, ela deixa algum tipo de vestígio, é inevitável. Se tiver algum crime, por exemplo, que tenha luta, aquela pessoa vai arranhar e vai ficar algum tipo de pele, algum tipo de sangue nas unhas da vítima. Então, é um material biológico. Se passar por lá e deixar alguma digital, também é um vestígio biológico, é uma evidência muito importante, porque seu sangue, seu DNA é muito único, sua digital também é muito única. Então, se tiver alguma ligação que ligue ao que só você tem, aquela cena, é algo muito importante, realmente. Nenhum crime é perfeito, ou seja, não tem como você fazer alguma coisa de errado sem deixar algum vestígio, seja de uma coisa mais simples, como tirar um objeto do lugar, porque você não vai conseguir deixar ele da mesma forma que estava antes, aquele lugar, aquele cenário, você não vai conseguir reproduzir exatamente da mesma forma que estava. Da mesma forma é quando um crime é cometido, que não tem como você fazer tudo aquilo, planejar, por mais que seja muito bem planejado, vai deixar alguma coisa, vai deixar algumas evidências biológicas. E isso é importantíssimo na resolução de crimes. Sangue, fios de cabelo, todo mundo perde cabelo, todo mundo deixa cabelo por aí, é impossível. Ninguém vai fazer um negócio de touca, mesmo que use touca, use luva, vai ter alguma coisa, vai ter algum vestígio. Uma fotógrafa técnica pericial, Thelma Rocha, muito conhecida, ela sempre fala isso, que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, porque sempre vai ter algum fiozinho solto, alguma coisa que o perito vai deixar passar. E às vezes é esse detalhe que vai ser crucial. E dentro da biologia forense, a gente pode ver a entomologia, por exemplo. A entomologia, a gente pode começar pelo básico, pelo conhecimento que todo mundo tem. Que quando um corpo, ele deixa de ser vivo, quando uma pessoa ela deixa de viver, quase que automático começa o seu processo de decomposição. E uma parte muito importante da decomposição são os seres vivos, os micro-organismos decompositores que vão fazer parte desse processo de devolução da matéria ao seu estado natural. E cada parte, cada etapa dessa decomposição, ela vai atrair diferentes tipos de micro-organismos, diferentes tipos de insetos. E quando esse padrão foi estudado, foi analisado que cada etapa, dependendo
do tempo em que aquele corpo estava ali, ele vai atrair diferentes tipos de micro-organismos. Por quê? Porque o inseto, ele tem um olfato muito mais apurado que o dos seres humanos. Então, diferente do ser humano que vai conseguir sentir aquele odor quando estiver já num estágio muito avançado, o inseto, desde o momento que o corpo deixa de circular sangue, desde o momento que ele começa das etapas, ele primeiro fica fresco, depois ele incha um pouco, depois ele começa a se decompor, depois passa para o estágio de putrefação e depois passa para o esqueleto. E cada fase dessa vai atrair diferentes tipos de micro-organismos. Então, quando o perito ele chegar lá no local e investigar quais são os tipos de micro-organismos presentes nesse corpo, ele vai poder dizer, por exemplo, o IPM, que é o intervalo pós-morte, há quanto tempo aquele corpo estava ali. Porque dependendo do estágio da decomposição, dependendo dos insetos, dos micro-organismos em geral que vão estar presentes, a gente pode definir um padrão de comportamento deles e definir realmente o tempo. Não um tempo específico, por exemplo, se passar anos. A gente vai conseguir ainda um tempo razoável, por exemplo, isso foi de 4 a 6 meses atrás. Mas se for mais recente, foi há 12 horas atrás, foi há 10 horas atrás. Então, dependendo muito do intervalo em que foi encontrado, mas mesmo assim, os insetos, os micro-organismos que fazem parte da decomposição, eles são cruciais para saber também se o corpo foi tirado do lugar, porque às vezes alguns tipos de micro-organismos que estavam participando dessa etapa vão estar presentes em um lugar e o corpo é encontrado em outro lugar. Então, a gente pode ter aí a diferença de lugar e que esse corpo foi levado para outro canto, então o original não seria esse, então é realmente muito importante. Os pioneiros aqui no Brasil, a entomologia forense no geral, ela existe desde o século XIII, mas no Brasil ela só foi começando a ganhar espaço, assim, mesmo com um nome, com um segmento mesmo de estudo em 1908. Seus pioneiros foram Edgar Roquet Pinto e Oscar Freire, que eles fizeram seus estudos separadamente, mas foram de épocas muito parecidas e chegaram a conclusões muito semelhantes, e eles foram os primeiros aqui no Brasil a entender mais esse segmento e estudar mais. Oscar Freire foi um grande médico e Edgar ele foi médico também, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras e ele fez vários estudos também. Ele teve vários segmentos de estudo. Por exemplo, ele foi o pioneiro do rádio aqui no Brasil, ao mesmo tempo que ele era médico. Então, ele estudou várias coisas, era realmente um grande estudioso e pensador. Um exemplo desse caso, a gente pode citar justamente o primeiro caso documentado, que está presente no livro de entomologia forense de medicina legal, que foi publicado no século XIII, e foi o primeiro caso documentado já estudado de entomologia forense. O que aconteceu? Um lavrador, ele foi encontrado morto e após a perícia, né, foi constatado que ele foi morto por uma foice. E os policiais reuniram todas as foices que estavam presentes naquela região, naquela cidade, e em uma dessas foices as moscas pousaram. E eles fizeram um procedimento para saber se realmente existia alguma coisa e encontraram nessa foice o mesmo sangue do lavrador que foi encontrado morto. Então, as moscas, elas sentiram o cheiro, como eu já disse, os insetos, eles têm um olfato muito apurado. Mais apurado ainda que os de cachorro, que a gente escuta muito falar, é uma afirmação muito presente no nosso dia a dia, mas os insetos, eles realmente têm sensores muito bons que remetem ao olfato. E as moscas, elas sentiram, mesmo que estivesse limpo, aquele odor de sangue. E após estudo, realmente foi constatado que era o mesmo sangue e o dono da foice confessou o crime depois e é assim que foi solucionado esse crime.
toxicologia forense é outro segmento muito importante da biologia criminal, que é basicamente o estudo das toxinas no corpo humano para saber se realmente a pessoa foi envenenada, se foi intoxicada. Geralmente, nos últimos anos, a gente ouve muito falar nossas mães, né, que não deixe ninguém segurar seu copo, principalmente as mulheres, né? Não deixe ninguém. Não aceite bebida de estranhos, não aceite nada de estranhos. Por quê? Porque aquilo pode estar com algum veneno, algum tipo de bela adormecida. É bela adormecida, se eu não me engano, que faz a pessoa dormir. Então, essa área, ela vai fazer exames de sangue, de urina, para saber se aquela pessoa estava sob algum efeito de entorpecente, seja alucinógeno, seja para a pessoa ficar meio atordoada. E esse segmento ele é muito feito em pessoas, não só em crimes que resultam em morte, mas também de alguns crimes que as pessoas ainda estão vivas. Por exemplo, de crimes de trânsito, para saber se a pessoa estava alcoolizada ou não, se ela estava sob algum efeito de entorpecentes alucinógenos. É uma questão realmente de saúde pública, porque não é necessário realmente que a pessoa esteja sem vida para poder ser aplicado esse segmento. Pode ter ocorrido algum problema que com a pessoa mesmo, alguma doença, que ela vai ao laboratório e é esse segmento que vai ser utilizado. Confirmar ou não uso de drogas, então pretende a dirigir, e é feito, como eu falei anteriormente, em exames de urina ou de sangue. Então, basicamente, a toxicologia ela pode constatar se você foi envenenado, se você ingeriu algo que não deveria para aquele momento, como, por exemplo, dirigir. E um exemplo que não é realmente o foco da investigação, mas que fez parte, foi um caso muito conhecido, que foi o caso da Mariana Ferrer, foi recentemente, em 2018, que, inclusive, mesmo sabendo quem foi por gravações e relatos de muita gente, que não foi feita justiça ainda, foi o caso da Mariana Ferrer, em 2018, que ela era uma influencer até então, e ela era embaixadora de um clube, assim, normal, de pessoas, e ela foi lá para uma noite normal, uma noite qualquer, assim, com os amigos. Só que ela foi dopada e violentada sexualmente por esse rapaz da foto, que isso tem imagem, tem tudo. Ela fez os exames, aí que entra também a toxicologia, para constatar que ela não estava 100% com essas faculdades mentais. E mesmo assim, mesmo com todas essas provas, até hoje não prenderam o verdadeiro culpado. E até hoje esse crime segue impune e Mariana Ferrer ela teve sua vida completamente destruída desde então, porque usaram a justificativa das roupas dela, do comportamento dela para acontecer o que aconteceu com ela. Ela não teve, naquele dia, o apoio de nenhuma das amigas que estavam com ela. Tem gravações, tem imagens de tudo que aconteceu nesse dia. E desde então, ela luta abertamente por justiça, pela causa dela, mas que até hoje seguem em aberto na justiça. Agora, passando um pouco para a parte de sanguínea, a hematologia forense. O sangue, sem dúvida nenhuma, é a maior carga de material genético do nosso organismo. Então, quando o perito ele vai lá e ele vê um tipo de mancha de sangue ou respingo de sangue ou alguma coisa do tipo, ele já sabe que ele vai conseguir identificar aquela vítima de alguma forma, porque ele vai ter um material genético riquíssimo, que é o sangue. Um material pericial muito importante nessa parte é o luminol, que é um líquido que, ao entrar em contato com o sangue, ele reage com as hemácias do sangue e ele brilha, por isso o nome luminol, que é tipo uma luz, realmente. Uma luz azul que geralmente você pode ver em séries, em filmes
desses casos criminais de CSI, por exemplo, é uma coisa que a gente vê recorrentemente. Como no caso da balística, que eu falei anteriormente, se liga também com a hematologia, porque pode ver o tipo de arma que provocou o ferimento pelo tamanho do ferimento da pessoa, o número de golpes deferidos, a origem, a velocidade e ângulo. Por isso que hematologia e balística são dois segmentos que andam lado a lado. Geralmente, a pessoa que entende muito de balística entende muito de hematologia. Dá para saber também há quanto tempo o crime foi cometido pelo estado do sangue, porque o sangue, quando ele sai do nosso corpo, quando ele entra em contato com o ar, ele começa a ficar, como é que eu posso dizer? Mais pastoso, e com o passar do tempo ele vai ficando mais seco. Então, assim como na hematologia, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo ver tipos de animais diferentes, na hematologia, com o passar do tempo, a gente também consegue ver tipagens sanguíneas diferentes, que também podem ajudar a dizer há quanto tempo o crime foi cometido. Então, nunca é um segmento só que vai resolver, é sempre um conjunto de evidências que aqueles profissionais vão encontrar, vão investigar, vão atrás, que não está só naquela cena do crime, pode estar muito, muito além disso. Aqui é só o pontapé inicial para investigar fora, porque é aqui que fala tudo, na cena do crime. E é basicamente a biologia, as evidências biológicas que vão trazer uma luz. Realmente o último, digamos assim, a última forma de comunicação da pessoa com o meio externo. Só um momento que o slide não está passando. Deu uma travada aqui. Passou. Passou demais, voltou. Pronto, agora deu certo. Trouxe outro caso bastante conhecido também, que é o caso da Elise e do Max Matsunaga, que caso Yoko, porque ele era o neto do dono da fábrica de produtos alimentícios da Yoki, que ele foi brutalmente assassinado pela sua esposa, Elise Matsunaga, que no início ela constatou um desaparecimento dele para a família, do celular mesmo dele, ela trocava e-mails, trocava mensagens com a família dele, dizendo, não, eu fiz uma viagem e logo, logo eu volto. E uma coincidência muito grande foi que na mesma época que ocorreu o crime, ele estava fazendo uma venda milionária com uma venda milionária da fábrica da família dele, que teve uma ligação. As pessoas, as investigações começaram a ligar que era sequestro, que ela sempre falava que ele estava bem pelo celular dele, com a família, demonstrando estar muito preocupada, e do nada ele parou. Ele, porque era ela que mandava essas mensagens, parou de mandar essas mensagens, estava tudo bem, e as pessoas começaram a especular que seria tal de sequestro por conta dessa transação, dessa venda milionária que ele estava fazendo nesse período, mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O que aconteceu foi que Elise, ela descobriu que Marcos o traía há bastante tempo e ela quis se vingar da pior maneira possível. Em um dia que ela voltou, ela passou muito tempo viajando, e aí também, no dia que eles voltaram de viagem, se encontraram de novo, ela não aguentou a raiva que ela tinha por ele ter feito isso com ela, e ele desceu para pegar uma pizza, e quando voltou, ela estava escondida atrás da porta e acabou tirando a sua vida com a arma. Uma parte muito curiosa desse caso é que ele era atirador. Ele atirava mesmo por esporte e ensinou ela a fazer isso. Eles tinham um arsenal de armas na casa deles. E ele basicamente deu tudo que ela precisava
para isso. E a hematologia, ela entra quando, sim, e continuando na ordem cronológica do caso, na mesma, poucos metros da cidade, poucos quilômetros da cidade deles, encontraram um saco com restos mortais de uma pessoa. Mas isso ainda estava separado. Tipo, encontraram, só que não nessa investigação. Ele estava dado como desaparecido na mesma época que encontraram esses restos mortais. Quando começaram a investigar e viram principalmente que as roupas que essa pessoa estava usando eram de grande valor aquisitivo, viram que tinha alguma coisa a ver, fizeram a tipagem genética, que entra também a genética forense, que eu vou aprofundar um pouco depois, e viram que era de uma pessoa asiática. E aí começaram a ligar uma coisa com a outra e chegaram na Elise, que depois de muito tempo ela confessou o crime. Ela matou ele, esquartejou seu corpo, colocou dentro de uma mala, saiu e foi deixar muito longe. Há muitas especulações ainda se ela teve ajuda ou não nesse caso. Mas a hematologia ela foi muito importante para saber que foi ela pela altura dela, pelo ferimento da bala, pelos tipos de ferimentos que ele tinha. Jogaram o luminol na casa dela e tinha vestígios sanguíneos, de hemácias sanguíneas por toda a casa, então não tinha como negar que aquele crime ocorreu naquele local, enquanto ela estava lá. Então, a hematologia, sem dúvida, ela foi uma parte crucial para a resolução desse crime, porque o sangue dele foi a chave para poder ligar a identidade dele ao crime. Então, por isso que a hematologia foi tão importante nesse caso. E a resolução dele é que... Professora, licença. Pode falar. Só uma pergunta. No caso, a hematologia, ela analisa mais os aspectos físicos do sangue, né? Sim. A genética, no caso, já é outra área. A Já é hematologia, outra área. ela analisa aspectos como tempo que o sangue ficou exposto ao ambiente, os respingos. É mais um aspecto físico, né? Exatamente, analisa o sangue em si. Não só o sangue sozinho, mas também ele no corpo da pessoa. As manchas também, o tipo, se a pessoa foi com uma faga, por exemplo, vai aparecer respingos de uma forma. Se foi por um tiro, vai aparecer respingos de outra forma. Então, as manchas, elas falam muito. Geralmente vai ter uma pessoa especializada só nessa área, só nisso, que é realmente mais a parte física. A genética é mais uma parte laboratorial. E você vai pegar aquele material, levar para o laboratório e entender realmente por trás. E a hematologia é aquilo que você vê, aquilo que você analisa, o que você está vendo. Genética é algo mais laboratorial mesmo. Entendi. Obrigado. E é justamente o que eu vou falar agora, que é a genética forense. Que é uma parte que não é tão específica, porque ela pode abranger vários segmentos que eu já citei, mas como eu disse, a biologia forense, ela não é sozinha, ela não consegue resolver. É sempre um conjunto de um conjunto de evidências, um conjunto de materiais encontrados que vão se juntar e diversos tipos de profissionais vão trabalhar para poder encontrar um caminho, encontrar uma solução que sempre no final é a justiça. É entender o que aconteceu e fazer justiça àquilo que aconteceu. A genética forense, ela vai estudar mais a parte laboratorial mesmo, como eu já disse. Ela vai encontrar uma contaminação por material biológico humano, vai levar aquele material ao laboratório e vai tentar linkar aquele material a um indivíduo. E quando você linka um material a um indivíduo, você dá um rosto àquilo que você encontrou. Você dá uma pessoa àquele material que foi encontrado. Pode ser o sangue dessa pessoa, porque quando a pessoa está lá no calo, outro momento pode se cortar, pode
deixar cair algum vestígio, como eu falei no início, pode haver algum tipo de luta, então pode deixar algum vestígio sanguíneo dessa pessoa no local da vítima, tanto da vítima quanto do criminoso. Unhas e cabelos são outra coisa que é realmente muito, muito recorrente, porque é algo que sai de você sem o seu controle. A saliva também é algo muito característico. Nesses casos da genética, não só pode ser feito em caso de crime, mas também para descobrir a paternidade ou a maternidade de uma pessoa, para tirar a dúvida mesmo, porque, como todo mundo sabe, você carrega aquele material genético que você herdou dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Você sempre vai ter um conjunto de materiais genéticos em você, que pode ser único, e é único, seu material genético é único, mas é sempre uma junção da sua família. E esse material genético ele vai estar no sangue, nas unhas, no cabelo, na saliva. E dependendo da quantidade, você pode achar várias respostas. Não só nos restos mortais, os restos mortais no geral, porque, como eu disse no início, vai ter os dentes das pessoas, que no caso quem vai investigar é o dentista pericial, o dentista forense. No caso também de crimes, como eu falei, o da Mariana Ferrer também pode ser encaixado. Eu poderia ter colocado aqui também na genética forense, porque como houve o abuso sexual, encontrou vários vestígios de materiais biológicos do culpado na roupa dela, na roupa íntima dela, como espermatozoide nas roupas íntimas dela. Então, isso foi outra prova. Aquele segmento que eu falei também a toxicologia foi utilizada para comprovar que ela não estava nas suas faculdades mentais. Aqui a gente já pode comprovar que ela foi abusada sexualmente, como ela havia confirmado. Mas aqui é só uma análise laboratorial, uma confirmação laboratorial que é de extrema importância ter nas provas criminais. E um caso muito interessante. Antes de você iniciar seu outro caso, com questão de erros com análise de material genético, é muito frequente, porque como, material genético está presente em muitas coisas, né? Fio de cabelo e, enfim, a gente pode deixar vestígios em muitos cantos. É frequente o erro de nossa, aí você teve contato comigo, aí depois você saiu e aconteceu alguma coisa com você. Se encontrarem meu material genético nessa cena, eu posso ser ligado também a esse crime? Pode ser ligado, mas aí você vai ter que se justificar. Você vai ter que dar informações o suficientes que não liguem você ao caso em si. No caso, as outras áreas também ajudariam a tirar esse erro, né? O conjunto das outras áreas. O conjunto das outras áreas, exatamente. Porque pode ter encontrado seu material genético só com um segmento, mas quando for analisado os outros aspectos, pode comprovar que você nem estava no local naquele momento, que aquele material, por exemplo, foi de uma relação que vocês tiveram antes daquilo, mas que não foi você especificamente. E isso pode acontecer, mas isso realmente só vai ser comprovado depois da análise biológica no geral. Não só da biologia, mas de todas as outras áreas. Certo. Obrigado. Por nada. Um caso muito interessante da genética é o caso da Delta Down, que foi uma garotinha. O caso dela foi o seguinte: várias pessoas avistaram uma mulher e uma criança correndo muito desesperada pelas ruas da cidade. E algum tempo depois encontraram só o corpo dessa menina no rio. Mas isso foi há muitos anos atrás e não existia a genética em si. Eu não encontrei o ano exato em que esse caso aconteceu. Mas ainda não existia ciência o suficiente para
poder encontrar a identidade dessa menina. Então, foi muito difícil para a polícia na época, para as investigações na época, encontrarem um fim para esse caso. Porque, apesar de terem até... Teve até uma denúncia de que um homem tinha encontrado também uma mulher, só que o corpo da mulher realmente nunca foi encontrado. E não se sabe também se essa mulher era a mesma que foi vista com a menina, mas o importante é, encontraram ela e ninguém sabia quem ela era. Encontraram a menina e conseguiram, não teve nenhum parente que foi atrás, né? A mãe, ninguém conseguia identificar ela. E não existia na época também ciência o suficiente para poder montar um material genético que conseguisse codificar realmente quem ela era. Então, 38 anos depois, uma civil, sim, que não tinha ligação nenhuma com o caso, é muito comum de tanto o caso ser documentado, de ser transmitido na televisão, as pessoas criarem um apego. Por exemplo, tem casos muito famosos que a gente conhece, como o Suzano von Richthofen, como o caso da Isabela Nardoni, como o caso Matsunaga, que eu já falei, que as pessoas realmente sabem, de alguma forma, de tanto escutar falar, aquele caso que aconteceu. E principalmente aqueles que não foram resolvidos, fica na cabeça da pessoa. Principalmente quando é uma garotinha, uma criança, fica na cabeça. O que será que aconteceu? Então, depois de 38 anos, ela foi ajudar financeiramente, porque também ocorre isso, apesar de existir recursos o suficiente para poder desvendar um caso, às vezes não existem recursos financeiros, porque um laboratório, um microscópio, pessoas capacitadas para trabalhar com isso são coisas que custam muito dinheiro. Então, apesar de existir a ciência, principalmente em cidades menores, não existem os recursos que consigam levar a pessoa a chegar à solução, levar aquela equipe à solução. Então, essa Cível, como eu já falei, que se compadeceu muito com esse caso, ela doou uma quantia considerável para continuarem as investigações depois de 38 anos. E com essa ajuda, conseguiram comprar o material necessário para poder fazer a codificação genética dela e conseguiram identificar a menina, que já foi um passo muito grande, porque assim encontraram os parentes dela, que conseguiram montar mais ou menos o que aconteceu. Até hoje esse caso ele é investigado, porque 38 anos do caso fez há 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, até hoje ele está sendo investigado. O possível suspeito, ele já faleceu, então isso já dificulta muito nas buscas. Só de saber a identidade da menina já é um avanço muito grande nas investigações, porque aí a gente pode linkar as outras pessoas que conhecem ela. Então, sem dúvida, foi crucial. Professora, outra dúvida. Mas com relação a esse caso, a menina continua viva? Esse último caso sobre a menina continua viva? Não. Ela foi encontrado só o corpo dela. Só que foi encontrado só o corpo dela, mas não se sabia realmente a identidade da menina. Então, o avanço em si, ele não foi para resolver o crime, mas foi para entender qual era a identidade dela, sabe? Mas passar tanto tempo ainda é possível analisar o DNA e as informações? É possível, principalmente da carga dentária dela. Gente, só um instante que eu tô resolvendo aqui um probleminha. Pronto. Voltando aqui, vamos passando para o último tópico, que é a botânica forense. Muita gente pode estar se perguntando o que tem a ver planta com crime.
Mas vocês já devem ter visto em muitos filmes, em muitas séries, que às vezes esses corpos eles são deixados nas florestas, são enterrados. Então, ali vai existir terra, vai existir plantas, vai existir diversos tipos de organismos vivos que vão ter ligação direta com esse cadáver, no caso, quando é um cadáver. Então, a botânica forense, ela é a área da biologia forense que liga as plantas, o estudo das plantas, dos troncos, de todas as formas de vida da botânica com os crimes. A palinologia ela é um segmento muito importante da botânica, porque como existem assim, vários tipos de plantas, vários tipos de espécies, vão ser diferentes os segmentos. A palinologia, por exemplo, ela estuda os pólenes, os esporos de plantas. E quando aquele corpo é encontrado, principalmente quando é numa floresta ou um campo que tem algum tipo de vegetação, vai ser analisado o padrão. Por exemplo, se ali nos arredores tiver um tipo de planta e encontrar na pessoa, no caso palinologia, vai ser os pólens, que vão ser os esporos, principalmente encontrados nas roupas das pessoas. E aqueles encontrados não bater com os do local. Então, aí a gente já pode linkar que não foi ali que aconteceu, já pode procurar algum tipo que tenha algum outro lugar que tenha aquelas plantas que foram encontradas, ou seja, o local original do crime. Pode também, quando já tiver passado muito tempo, definir a estação do ano, porque as plantas presentes, elas vão continuar ali no corpo da pessoa. Então, quando se passar muito tempo e for encontrado esses tipos de planta, então vamos dizer, não, mas esse tipo aqui a gente só consegue encontrar de tal data a tal data do ano. Então, aí a gente já pode diminuir bastante o tempo. E não só em terra, mas como em água acontece bastante os crimes, a gente tem a limnologia, que ela vai estudar o comportamento do corpo na água, que a água é uma parte também da botânica. Ela vai estudar o comportamento do corpo na água, que vai principalmente ajudar nos casos de afogamento, nos casos em que as pessoas são mortas e jogadas nos rios, nos mares. E quando a gente estuda o padrão de comportamento do corpo na água, a gente consegue entender o que foi que aconteceu com aquela pessoa. A ficologia também ela está ligada com a limnologia, porque ela vai estudar as algas, que estão presentes também na água, mas são dois segmentos diferentes, porque assim como existem diversos tipos de plantas na superfície, existem diversos tipos de plantas embaixo da água. Então, da mesma forma que a gente vai estudar um padrão ali ao redor, na superfície terrestre, também debaixo d'água, os cientistas eles vão explorar um padrão que existe das águas. Se não foi encontrado, se não bater, então quer dizer que aquele corpo viajou muito, não foi encontrado muito longe de onde foi jogado. Então a botânica também, ela foi o último segmento que a gente vai estudar por hoje, a gente vai seguir na próxima aula, mas é um segmento muito importante da biologia forense, porque liga a vida vegetal à vida dos seres humanos, principalmente para resolver aquele crime. E o último caso de hoje, que é ligado com a botânica forense, é o caso Lindenberg, do bebê, em 1932. O que aconteceu? Como é um caso muito antigo, a gente não tem material suficiente para montar uma linha do tempo, como eu fiz em alguns outros casos. Mas o que se sabe é que Lindenberg ele foi um bebê que ele foi sequestrado. E no ato do sequestro, o criminoso ele deixou vestígios, e um desses vestígios que ele deixou foi a escada que ele usou para poder levar o menino. Ele deixou a escada lá. E essa escada foi feita com diferentes tipos de madeira. Foi feita com bétula, foi feita com vários tipos de madeira. E eles acharam aquilo muito particular. E em um dos suspeitos faltava um pedaço do chão do sótão dele. E esse sótão dele era feito de madeira. Então, depois de investigar, eles viram que
a mesma madeira da escada foi a madeira que ele tirou do sótão para poder construir a escada. E aí conseguiram, como eu já disse, linkar o criminoso à cena do crime e assim conseguiram decifrar que foi ele que sequestrou o bebê. E não se sabe, eu não consegui encontrar realmente o que aconteceu com ele depois, mas provavelmente ele voltou para a família dele e o criminoso foi preso. Antes de eu passar o trabalho, alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Tá. Então, já estamos aqui nos minutinhos finais e eu vou explicar para vocês o que eu vou querer que vocês tragam na próxima aula. Vocês vão ter que se dividir em 5 grupos. Esse vai ser nosso trabalho da unidade 3. Vocês vão se dividir em 5 grupos e cada grupo vai escolher um subtema dos que eu apresentei anteriormente. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês na plataforma, assim como vou disponibilizar a gravação, porque algumas pessoas falaram comigo, justificaram a falta, e então vou disponibilizar a gravação para eles não ficarem perdidos no conteúdo. E vocês vão trazer um caso real sobre o segmento de vocês. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, não precisa ser um seminário assim, rígido, fechado, com slide. Eu vou deixar à vontade. Eu quero só que vocês tragam um caso e expliquem a ligação do subtema que vocês escolheram com esse caso. Aí vocês podem apresentar na próxima aula a ordem de apresentação vai ser a mesma do slide, e como a gente tem 2 aulas por dia e cada grupo fica com uma aula, fica 2 grupos por dia. No caso, próxima semana apresenta 2, na outra apresenta 2 e na última apresenta o último, e a gente encerra com os comentários e eu posso dar o feedback para vocês, as notas e tudo mais. Acho que faltam 5 minutos para ela acabar. Tem alguma dúvida sobre o trabalho? Pode ser apresentado em formato de... Pode ser usar material audiovisual, cartolina, qualquer coisa para apresentar? Pode. Se vocês acharem melhor trazer um vídeo explicativo sobre o caso, mas é bom que vocês apresentem também, sabe? Não deixar só o vídeo como se fosse a explicação. Eu queria ouvir de vocês o que vocês aprenderam dessa aula, se foi produtiva, se não foi. Tá certo. Mas o formato eu deixo livre. Tá certo. Aqui tá as referências de alguns artigos que eu estudei para poder trazer esse material para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. E é isso, gente, por hoje. Muito obrigada.